Em governos progressistas ou de esquerda é muito comum que algumas pessoas se autopercebam do sexo contrário. Temos inclusive algumas pessoas que se autopercebem um objeto, uma planta, uma mesa, uma cadeira, e algumas pessoas podem até se autoperceberem um gato, um cachorro. O que eu nunca tinha visto, mesmo em governos progressistas ou de esquerda, um déficit fiscal que se autopercebe um déficit fiscal menor. O Brasil conseguiu a proeza de terminar o ano 2024 com 3 déficits fiscais diferentes. É só você escolher. Se você ouvir o governo, ele vai te dizer que as metas do arcabouço fiscal foram cumpridas. Teoricamente, nos foi vendido que em 2024 o resultado fiscal seria zero, nem superávit, nem déficit. O certo é que permitia o arcabouço fiscal um déficit de até 0,25% do PIB. Isso daria uns 28,8 bilhões. O governo ontem divulgou que cumpriu a meta fiscal. O déficit foi 0,10% e o déficit em termos de valores, 11 bilhões de reais. Pô, nada. Tá ótimo. Aí se você ouvir o Tesouro, ele vai te contar que o déficit na realidade foi um pouco maior, 0,4% do PIB. Isso inclui um resultado das contas do governo central deficitárias em 45,3 bilhões, com um superávit dos estados e municípios de 5,8 bilhões e um déficit das empresas estatais, modo PT de administrar, de 8 bilhões, recorde absoluto de déficit para as estatais. Aí não entra Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Mas o que o governo não te conta é a maquiagem que ele fez para que o número seja esse. Teve uma matemática no meio, e eu vou te contar. E vou ler em alguns números e dados para não errar absolutamente nada e que ninguém da canhota venha reclamar desse vídeo por algum erro no número. O que o governo não te contou, por exemplo, e que tem despesas excluídas desse resultado, qualquer um dos dois, de 31,5 bilhões, que se refere, por exemplo, ao programa Pé de Meia, às queimadas, à tragédia das inundações e alagamentos de Rio Grande do Sul. 31,5 que o governo pagou, mas isso não entra na conta nem dos 11 bilhões, nem dos 45,3. O que o governo também não te conta é que teve despesas antecipadas para 2023, ou seja, eram despesas de 2024, que o governo adiantou para 2023, porque em 2023 não tinha nenhum tipo de compromisso com o déficit fiscal. Então, esperto, adiantou 47,1 bilhões de reais de despesas antecipadas. E o que o governo também não te conta é que teve umas receitas postergadas, ou seja, eram receitas que deveriam entrar em 2023, mas falaram, não, me paga o ano que vem, de 2024, por 14,6 bilhões. Se eu sumo o valor do governo, 11 bilhões de déficit, mais 31,5, e isso agrego os 47,1 que foram despesas antecipadas do ano passado, e receitas postergadas para esse ano, o déficit já está em quase 1%. Mas a coisa que está ruim pode piorar. E sabe por quê? Porque nesse ano 2024, teve receitas não recorrentes por 99,8 bilhões. São despesas, por exemplo, de distribuição de dividendos do BNDES, da Petrobras, que em 2025 a gente não sabe se vai ter. Tem outro detalhe. Dentro desse número não está incluso 4,4 bilhões de emendas que foram retidas pelo STF e que formam parte do resultado fiscal. Podem acontecer duas coisas com isso. Ou que o STF libere as emendas, então aí volta para o resultado fiscal, mas provavelmente voltará para o resultado fiscal de 2025. Ou terá que modificar o resultado de 2024, mas ninguém vai te contar que foi modificado para aumentar o déficit. E tem também outras questões que são parafiscais. Parafiscais se refere, por exemplo, a questões de repasses do BNDES ao BNDES e ao FINEP. Isso não entra na conta, mas foram 40 bilhões de reais. Ou seja, o governo desenha pra caramba para ele nos colocar o déficit que ele quiser. Mas como a gente não é burro e esse vídeo aqui vai ser divulgado e compartilhado, então agora você já sabe que esse déficit que o governo te dá não é o verdadeiro. É um déficit fiscal que se autopercebe muito menor que aquele que é. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segre e te conto tudo isso porque no que diz respeito ao Brasil, ainda dá tempo.